Uma foto, uma cidade grande, um monte de pessoas circulando e uma representação do pensamento delas. Porque assim somos nós no nosso dia a dia. É como se cada um de nós tivesse um balãozinho com um desejo, um pedido, algo que a gente quer muito. Eu quero que vocês vejam essa imagem, porque eu vou voltar nesse assunto várias vezes, porque ela é a base do nosso tema de reflexão de hoje. A nossa reflexão é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pede e obtereis. E nesse capítulo, para começar, logo no início, eles colocaram uma passagem do Evangelho de Lucas, 18, versículos 9 a 14, onde Jesus está falando sobre a prece. E aí, para se fazer entender, ele conta uma parábola. E ele diz assim, que na sinagoga tinham 2 homens. Um fariseu, esse que está mais à frente, e um publicano, o que está atrás. O fariseu, posto em pé, orava lá do seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que eu tenho. Já o publicano, lá atrás, ele não levantava nem a cabeça. Com os olhos voltados para baixo, ele batia no peito e dizia: meu Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus diz: digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Nessa passagem, Jesus traz para nós a principal característica de uma prece, de uma oração, que é a humildade. O fariseu, e Jesus era muito sábio, né? Até na maneira de exemplificar, porque ele colocou 2 pessoas, um fariseu e um publicano. O fariseu, extremamente respeitado pela comunidade judaica, um doutor da lei, e um publicano, aquele que cobrava os impostos para os romanos, então era odiado pelos judeus. Então Jesus já começa assim, esse aqui que vocês acham que não presta, ele sabe fazer uma oração, ele faz a humildade, ele tem a humildade. Então Jesus de imediato ele já combate o quê? O nosso preconceito. Como que a gente julga? O espírita, o espírita faz uma oração como ninguém. Será? É ser espírita que vai diferenciar a sua oração? Então nesse capítulo, Pede e obtereis, tem várias colocações sobre a eficácia da prece, como fazer a prece, o que pedimos. Mas eu vou me ater mais no item do pensamento, que é um dos itens do capítulo, onde os espíritos explicam como que funciona essa prece, qual a importância desse pensamento. Por quê? Porque quanto mais conscientes, mais responsáveis nos tornamos pelas nossas escolhas e nossa postura. Então, nesse primeiro momento, a prece que Jesus nos traz, a mensagem é humildade. Deus não está preocupado com quanto que a gente fez de doação. Deus não está preocupado com quanto que você está trabalhando na casa espírita. Deus está preocupado com o que realmente está
no nosso coração aquilo que ninguém vê. Porque vir aqui, fazer uma palestra, vir trabalhar, posar para foto, isso é fácil. Agora o que vai no nosso íntimo, isso só Deus e nós conhecemos. Muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, por vergonha, por medo, ou até por uma estratégia mental, fica mesmo no inconsciente. Então a busca de palestras, de estudo, é que com o aprendizado, a gente tira essas coisas do piloto automático. Façamos as nossas escolhas de modo consciente. Chico Xavier disse assim: em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevamos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os bons espíritos. Olha lá, elevando o pensamento a Deus. Rita, por que essa frase, né? Porque espírita é assim, ó. Trabalho no nosso lar. Aí tem trabalho no domingo, tem trabalho na quinta, tem trabalho no sábado, na segunda. Eu tô aqui todo dia. Primeira dificuldade. Ai, espíritos protetores do nosso lar, me ajuda. Eu sou uma trabalhadora tão boa. Gente, isso é barganha. E eles não têm obrigação nenhuma de nos ajudar. E não é a eles que nós temos que dirigir o nosso pensamento. Nós temos que dirigir o nosso pensamento a Deus. E os espíritos, eles nada mais são do que intercessores por nós. Ai, Rita, eu gosto muito de São Francisco de Assis. Tudo bem. Os santos nada mais são do que espíritos que na sua trajetória na Terra, por algum motivo, ficaram conhecidos e se destacaram, têm lá as suas virtudes. Só que ainda assim, eles são intercessores. Então, a prece é para Deus, o pedido é para Deus, contando com o apoio da espiritualidade amiga, espíritos superiores, dos santos, para quem tem lá o seu santo, está tudo bem. Mas é a Deus que dirigimos os nossos pensamentos. E aquela pergunta de sempre, né? Tudo que eu peço, pede e obtereis. Tudo que eu peço, eu sou atendida, gente? Sim ou não? Não. Ou talvez, sim, mas não como eu quero. Às vezes nós pedimos coisas que nós não somos atendidos, como queremos. Quer ver um exemplo fácil para entender isso? Sogra, né? Adoro dar exemplo de sogra. A sogra não se dá com a nora, né? Normal. É padrão. Aí, tá lá, o filho começa a ter crise no casamento, essa sogra começa. Ai, tem que separar. Não, porque tem que separar. Coitado do meu filho, é melhor separar. Chega uma hora que separa. Foi porque ela pediu? Não, gente. Deus não tem nada a ver com isso. Aí é que tá. Tudo que a gente pede, o que é permitido, está de acordo com as leis de Deus. Se um casal não está se dando bem, o tempo todo eles têm livre arbítrio. É eles que vão fazer escolha, não é Deus. Ai, mas se eu pedir para os espíritos, espírito evoluído não interfere no nosso livre arbítrio. As nossas escolhas fazem parte do nosso aprendizado. Ah, então tá. Aí separou. Que maravilha, era o que a sogra mais queria. O filho agora está feliz. Não, aí vem outro tipo de problema. Mas não é possível, eu achei que separando ia resolver.
Esse é um exemplo muito comum, que a gente pede, aí quando a coisa acontece, continuamos insatisfeitos. Por quê? Porque na verdade não aconteceu do jeito que queríamos. E na verdade, quando pedimos essas coisas para Deus, é como se a gente fosse criança teimosa. Uma criança pequenininha, de 2, 3 anos, 3 anos, né? Gosta de colocar as coisas na tomada. Pai e mãe vai deixar? Óbvio que não. O que a gente faz? Põe os protetores na tomada, não é assim? Idem Deus. A gente pede coisas como se a gente fosse criança, querendo se machucar. Mas somos atendidos? Somos, mas não como queremos, como precisamos. Os bons espíritos nos atendem dando coragem, intuição, serenidade. E essa deveria ser a nossa prece. Pai, permita, se eu tiver merecimento, permita, Senhor, que bons espíritos me ajudem a achar a melhor solução para esse problema. Que eu consiga ter coragem, perseverança para enfrentar essa dificuldade. Não é diferente do que pedir, ai Senhor, o casamento do meu filho, essa minha nora não dá certo, é melhor separar? É muito diferente. Mas infelizmente a nossa mente funciona assim, porque nós somos imediatistas. E no fundo, rebeldes. Porque nós não aceitamos as situações. E aí quando pedimos, é sempre pedir. E a prece não é só no momento de dificuldade. Na calmaria também tem que ter uma prece. No momento de calmaria a gente tem que aprender a agradecer. Agradecer porque está tudo bem. Agradecer porque está todo mundo com saúde. Agradecer porque temos um teto, comida na mesa. São pequenas coisas que nós não valorizamos. A gente só valoriza quando perde. Ou, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando eu faço a caridade, eu vejo que o outro não tem. E aí é como se, nossa, é uma chamada à consciência. Caramba, como é importante aquela sopa para aquela família. Eu não preciso. Mas olha, tem muita gente que precisa. Agora na prece, segundo esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem assim para nós, que a prece é uma invocação. Então, uma prece ela é lançada no fluido cósmico, no espaço, e essa prece, essa oração, esse pedido, o quanto que ele percorre a distância, é impulsionado pela nossa vontade. Como que funciona isso, Rita? Eu estou aqui falando com vocês e esse som que está saindo da caixa, ele emite, são ondas que vão se propagando no ar. Essas ondas chegam na pessoa que está lá na última fileira. É assim que vocês ouvem. Se nós pegarmos essas caixas de som, desligarmos, colocar um vidro na minha frente, esse som, essas vibrações, elas não vão conseguir se propagar. Vai ter uma barreira e o ar não consegue levar essa vibração. Consequentemente, vai ficar difícil para o pessoal ouvir. Assim se propaga o som. Precisa do ar, da molécula de ar para propagar essas vibrações. E a prece? O fluido cósmico universal, ele está em tudo que vocês possam imaginar.
O universo, aqui, tudo é fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal é a massa de modelar de Deus. Então, isso é fluido cósmico universal, o chão é fluido cósmico universal, o nosso corpo material é fluido cósmico universal, só que tudo matéria diferenciada. Quando fazemos uma prece, esse nosso pensamento, ele vai se propagar dentro desse fluido cósmico universal. É ele que leva essa vibração. E quão longe ela vai? Pela minha vontade, pelo meu querer. O que é essa vontade, gente? É o sentimento. É a minha humildade. Aí tem pessoas que falam assim: para que eu vou pedir algo para Deus? Ele já não sabe tudo que eu preciso? Para que a gente tem que pedir? Teoricamente, se ele já sabe, eu não teria necessidade de pedir. Só que o ato de pedir implica em humildade. Porque quando a gente para e pensa que existe um ser maior, que nós somos míseros grãos de areia dentro desse universo, isso nos ajuda a exercitar essa humildade. Então, é importante sim pedir a Deus. Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos exercitar essa humildade, se colocar à disposição do Pai. E como que funciona isso? Essa é uma outra imagem que eu gosto muito. No fundo, uma maneira simples de entender, cada um de nós é uma pequena usina de energia. Não tem a hidrelétrica da ilha? Aquelas várias turbinas produzindo energia? Cada um de nós somos pura energia. O nosso sangue circulando nas veias produz eletricidade. Esses centros de luz que vocês veem nos centros, na linha vertical do centro desse corpo humano, são os chakras, os principais, tá? Que no espiritismo nós estudamos em mediunidade, mas a cultura indiana mostra que nós temos diversos chakras, mas esses seriam os principais. O que são esses chakras? São centros de força no nosso corpo, que estão ali girando, absorvendo energia e devolvendo energia. Eu quero que vocês vejam bem essa imagem, para entender o quão poderosos somos. O quão poderoso é o nosso pensamento, é o nosso querer. Ai, Rita, mas só médium que sente essas coisas, né? Eu não sinto nada não, eu não vejo nada não. Existe sim os médiuns de tarefa, pessoas que veem para essa encarnação com essa habilidade mais desenvolvida. Mas, a partir do momento que nós estamos na matéria, todos nós temos uma sensibilidade, porque esse não é nosso corpo verdadeiro. A nossa essência é espiritual. E eu vou dizer para vocês, quer ver um exemplo fácil? Vocês chegam num ambiente que não está bom. Quem aqui não se sente mal? Vocês nunca chegaram num lugar que dá uma dor no estômago? Ou então você chega tão bem, é dor de cabeça, mal-estar. Quem nunca passou por isso? Quando você entra numa casa como essa, a sensação é de paz, né? Parece que a gente relaxa, dá vontade de dormir. Isso é energia. Isso é o nosso corpo sentindo o ambiente. Então, todos somos capazes de sentir sim. E se eu sinto, eu também irradio para o outro.
Uma pessoa deprimida, a gente chega perto, não precisa nem chegar perto, não dá para perceber? A gente percebe pelo semblante, pela postura do corpo. E às vezes você chegar perto, você sente também, quando a pessoa começar a falar, se ela for muito pessimista, a gente não quer sair correndo? Enquanto que tem pessoas que, nossa, é tão bom estar perto. A pessoa é autoastral, brinca. Você sente aquela energia mais leve. Então, gente, não precisa ser médium. Basta estar encarnado. Mas é importante eu ter essa consciência. Para quê? Para que eu aprenda a perceber o que está acontecendo comigo. Estou num ambiente, não está legal. Levanta, sai, toma um copo d'água, vai no banheiro, faz um Pai Nosso, se equilibra. Senão a gente vira mata-borrão. Chega trabalho, né? Você chega no trabalho, chega um... Ai, nossa, eu não dormi nada essa noite. Aí chega outro... Nossa, vocês viram o jornal? E só traz coisa ruim. Você até chegou bem, mas aí parece que você vai caindo também. Eu também tenho energia. Eu também sou capaz de mudar esse ambiente. Não consigo mudar ali? Sai de perto, toma uma água, vai no banheiro, faz um Pai Nosso. Muda, gente. Nós somos capazes de mudar. Ai, Rita, mas não é obsessor? Atualmente, o principal obsessor de nós, de cada um de nós, está sendo nós mesmos. Os irmãos desencarnados vêm depois. Primeiro, nós mesmos estamos nos prejudicando, nos jogando para baixo, nos colocando na posição de vítima, sendo que nós somos isso aqui, ó. Cada um de nós é uma pequena usina. Nós somos capazes de mudar, sim, a própria energia e a energia do ambiente em que nos encontramos. Segundo Joana de Ângeles, o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Ou seja, aquilo que você pensa é você. De novo. Ai, mas o obsessor não está influenciando no meu pensamento? Gente, se eu tiver negativa, pessimista, se não tiver obsessor, eu chamo. Mas começa em mim. Então, o que eu estou pensando? Como eu estou conversando com as pessoas? Ai, Rita, mas sabe, é uma tristeza, um desânimo, não sei o que fazer. Se é muita tristeza, procura um médico. Se já há um desequilíbrio bioquímico no cérebro, precisa de um psiquiatra. Vem para o centro espírita, aqui vai se cuidar da parte espiritual. Mas a gente também tem que reconhecer como estamos. Agora, se não, é de vez em quando, o que eu posso fazer para mudar isso? Eu percebo que, às vezes, quando a minha nora chega, eu acabo falando umas coisas ásperas para ela. Eu percebo isso. Eu percebo que, às vezes, nossa, eu não precisava ter falado com a minha filha daquele jeito. Isso é ter consciência, porque o que eu falo, a maneira como eu falo, o meu comportamento tem tudo a ver com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou irradiando para o meu próximo. Como é que eu mudo o pensamento? Com música,
com uma boa leitura, com programas de TV, hoje em dia, programas que sejam construtivos, sabe? Um documentário, algo sobre natureza. Agora eu vejo aqueles jornais lá que ele mostra lá a pessoa estirada no chão e só embaça o rosto, né? Jornais, pelo jornal, nossa, não tem uma notícia boa. Não estou falando para ninguém ficar desinformado. Mas percebam, a gente pode escolher o que vai assistir. Eu posso escolher como eu quero o ambiente da minha casa. Onde se encontra o poder da prece? No pensamento. Aí nesse capítulo, está no pensamento o poder da prece, que por nada depende, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Na época de Jesus, vamos supor, eu estava com meu filho doente. Eu tinha que ir no templo, fazer um sacrifício de um animal, pegava um cordeiro lá, comprava um cordeiro, sacrificava, para que um doutor da lei fizesse a prece, porque só ele conseguia conversar com Deus, para pedir pela saúde do meu filho. Aí Jesus veio e falou o seguinte: não precisa isso. Você quer fazer um sacrifício para Deus? Perdoa aquele irmão com quem você tem dificuldade. Esse é o maior sacrifício que Deus vai agradar a Deus. Perdoa. Você não precisa que ninguém faça prece por você. Você não precisa estar numa igreja, num templo, num lugar para fazer prece. Entra no seu quarto sozinho e converse com Deus. Você não precisa rezar 10 Ave Marias, 40 Pai Nossos, 50 Crê em Deus Pai. Abra seu coração, seja humilde e converse com Deus. Essa foi a mensagem de Jesus. E por que o poder da prece está no nosso pensamento? Nós somos seres racionais, então eu tenho o meu sentimento e o meu pensamento nada mais é do que esse sentimento, né, formalizado, compreendido. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som, aquilo que eu tinha explicado no início. Então, quando eu penso, gente, lembra da figura lá do centro de energia? Quando eu estou pensando, está saindo de mim meus fluidos. Eu estabeleço essa ligação. Não é só o pensamento, esse pensamento ele é carregado de energia, ele leva meus fluidos. E por que é importante entender isso? Principalmente para quem está começando no Espiritismo agora. Ai, a minha avó morreu, minha avó desencarnou, sinto tanta falta dela. Aí vai fazer uma prece assim: ai, vó, me ajuda, tá tão difícil. Gente, você não sabe qual a situação que está a sua avó. Ai, não, mas a minha avó é uma pessoa muito evoluída, Rita. Não, se a sua avó passou pela terra, ela tinha coisa para aprender. Quando eu faço uma oração, pensando na minha avó desencarnada, pedindo alguma coisa para ela, imaginem, nós, na matéria, não sentimos o impacto de um ambiente que não está legal? Imagine um espírito que não tem a matéria. Imagine eu lá com a minha dor, com o meu sofrimento, pensando na minha avó. Coitada, ela estava bem. Depois que eu pensei, desequilibrei tudo.
Então, isso é importante. Essa corrente fluídica, quando um ente querido está desencarnado, não é a ele que nós dirigimos o nosso pensamento. Nós pedimos a Deus: Pai, que a minha avó esteja bem. Lembra daquele livro muito famoso, a história, né, de Violetas na Janela? A tia, o que ela fazia? Quando ela pensava na sobrinha, ela imaginava um vasinho de violetas. E a sobrinha lá no astral recebia o vasinho de violeta plasmado, com os fluidos, com energia. Então olha como é complicado isso. E é importante isso também porque o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma coletânea de preces espíritas. Coletânea de preces, perdão. Aí as pessoas falam assim, mas nossa, tá falando, o capítulo anterior fala que a prece não tem forma, tem que ser de coração, e depois o último capítulo é uma coletânea de preces. Sim, gente, é uma coletânea de preces. Por quê? Porque às vezes eu cheguei no Espiritismo e eu não sei fazer uma prece. Eu vou sim me ligar à minha avó, à minha tia que desencarnou, à minha madrinha que desencarnou. E quando eu penso nelas, eu estabeleço a corrente fluídica, eu estabeleço o pensamento. E tudo que eu estou sentindo, esse ente querido vai receber numa intensidade muito maior porque ele está desencarnado e ele pode ficar desequilibrado. Por isso é importante sim a coletânea de preces espíritas. Como fazer a prece para um ente querido desencarnado? Como fazer a prece por alguém que está nos últimos momentos de vida? Como fazer a prece pelo meu inimigo? É só um roteiro. Depois que a gente aprende, não precisa mais. Mas é importante o roteiro. Porque senão a gente vai estar o tempo todo estabelecendo ligações, gerando desequilíbrio em outras pessoas. Então, a nossa prece, essa invocação, tem que ser a Deus. E que Ele permita que os bons espíritos nos ajudem. Dito isso, se a gente pensa, se a gente produz energia, se a gente irradia, se a gente invoca, cria uma corrente fluídica, nós criamos também uma psicosfera. O que é psicosfera? Não tem a atmosfera da Terra, do ar? A psicosfera é a atmosfera formada pela nossa psique, pelos nossos pensamentos. Então a Terra tem uma psicosfera e cada um de nós tem a sua própria psicosfera, em função do que estamos pensando, do que estamos sentindo, do que estamos irradiando. A Terra é um planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, é uma psicosfera fácil? Não. Lembra da primeira figurinha que eu mostrei? Cada ser humano encarnado está ali plasmando o seu pensamento. Sem contar os desencarnados que ainda vivem próximos ao nosso orbe. Tudo isso é um turbilhão que vai formar essa psicosfera. Rita, para que eu preciso saber disso? Para entendermos a importância da nossa prece. Ai, tá tendo uma guerra lá, Israel, né? Nossa, tá lá do outro lado do mundo. Minha prece vai fazer diferença? Vai, gente, vai. Quando a gente pega no final do trabalho e pede pela paz na terra, pela boa vontade no coração dos homens, nós estamos aqui estabelecendo uma corrente fluídica. Nós estamos aqui colocando na psicosfera da Terra energias positivas, energias boas que os bons espíritos podem utilizar. Imagine como está a faixa de Gaza. Desesperança, desespero, ódio. Então, quando a gente faz uma prece pedindo a Deus que permita que bons espíritos lá atuem, doando o nosso melhor sentimento, nossas melhores energias,
nós estamos contribuindo com o trabalho do plano espiritual, que está lá, ajudando em desencarnes, em desenlaces. Então, cada um de nós, somos parte, somos responsáveis para ajudar a mudar essa psicosfera. Pensamento e a comunicação. Cada forma pensamento, eu vou falar agora da forma pensamento. Dito sobre psicosfera, o que acontece? Esses pensamentos, gente, eles têm forma, eles têm cheiro, eles têm cor. Não na nossa matéria, mas numa matéria etérea, que nós não vemos, mas como eu já expliquei, a gente sente quando chega num ambiente pesado. Mas o plano espiritual vê. Médios encarnados, videntes, também conseguem ver. Então, formas de pensamento são criações individuais que nós constituímos ao nosso redor. É a nossa psicosfera e às vezes a psicosfera da nossa casa. São criações mentais que utilizam esse fluido, que nós criamos. Aí essa imagem aqui é um exemplo de uma forma pensamento boa, Então, é uma vibração mental de cores suaves, quando a pessoa está bem. É só um exemplo, tá? Existem várias formas. Essa aqui é uma forma pensamento negativa. Rita é um espírito? Não, gente, não é um espírito. Forma pensamento. É algo que eu criei com o meu próprio fluido. Então, uma pessoa, pensem comigo, uma pessoa em depressão profunda. A pessoa em depressão, ela quer ficar dentro de um quarto, não é assim? Ela quer ficar no escuro. O que ela está criando ao redor dela? Formas, pensamentos que ficam ali. Que é a psicosfera que ela cria ao redor dela. Essa psicosfera individual é o que a gente chama de aura, tá? Que cada um tem a sua. A aura, ela é oval, envolve o nosso corpo. E é assim, fulano tem uma aura índico. Não, isso não existe. A aura nada mais é do que uma fotografia daquele momento. Então uma médium vidente vai olhar, a Rita está dando palestra, a aura dela está azulada, mas é só nesse momento. Daqui a pouco eu estou lá no semáforo xingando alguém que passou no farol vermelho, aí a minha aura vai estar escura. Então a aura é uma fotografia do nosso estado emocional daquele momento. Ela representa, ela mostra como é que está essa nossa psicosfera individual. Gente, como é que eu alimento isso? Com meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas palavras, com as minhas ações. Como que eu higienizo o pensamento? Em casa, muito bom, Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, uma vez por semana, sempre o mesmo dia, o mesmo horário, para que a gente possa contar com o apoio das equipes espirituais que fazem esse trabalho, que auxiliam. Essa é uma maneira que nós temos de higienizar a nossa casa, a nossa psicosfera individual, a psicosfera do nosso ambiente. Porque, gente, viver em família é fácil? Não, né? Quando os filhos saem, os pais morrem de saudade. Mas a relação às vezes até melhora. Por que será, né? Aí quando volta de final de semana é uma delícia, mas se passar um mês já começa a estar choque. Porque é na família que nós temos muitas diferenças a serem trabalhadas. Então, querendo ou não, esse Evangelho no Lar ajuda até a trabalharmos essas dificuldades. É coisa de 20 minutos, meia hora. Põe água para fluidificar, faz uma prece. Lê um pedacinho do Evangelho, faz uma prece e agradece. Simples. Agora é aquilo, né? Comentar, não é para discutir.
O marido fala e a mulher, não, mas não é nada disso que eu entendi. Não, gente, é para fazer um comentário, não é para fazer um debate, uma discussão do evangelho. Senão aí já acabou toda a sintonia de novo. A ideia é que naquele momento a gente consiga elevar o nosso pensamento e, com a ajuda da espiritualidade, higienizar o nosso ambiente e até ajudar irmãos desencarnados que possam precisar. Prece antes de dormir, muito importante. Por quê? O que dorme? É só a matéria, o espírito não dorme. O nosso corpo fica deitado, estamos ligados pelo cordão fluídico, o espírito sai, aí chega de manhã, nossa, dormi 10 horas, mas parece que um caminhão passou por cima de mim. Onde você acha que você andou? Hã? Fomos numa festa no Umbral. Aí acorda esgotado. Então, gente, a prece antes de dormir é muito importante. Ensinar a criança a fazer prece antes de dormir, sabe? Pedir a Deus que nos proteja, que nos ampare. Se for permitido, que a gente possa ir para algum lugar, trabalhar, estudar, em alguma cidade espiritual. Ai, Rita, mas a gente tem tanto defeito. Gente, cidade espiritual tem de todos os níveis, fiquem tranquilos. Então, a prece antes de dormir é muito importante, também nessa higienização de pensamentos. Toda vez que a gente fala de sintonia de pensamento, então tem a elevação mental, né? Um exemplo, eu sempre brinco, eu chego no centro, eu venho com o carro lotado de espíritos. Vem desencarnado até no teto. Alguns entram, outros vão voltar comigo para casa. Mas, qual é a diferença? É qual a sintonia que eu estou escolhendo? Como é que eu estou saindo daqui? A gente toma um passe, esse passe vai ajudar. A gente sai daqui nas nuvens. Mas para que eu me mantenha nessa sintonia, eu preciso fazer um trabalho, fazer a minha parte. E aí vem de novo, qual a minha consciência sobre isso? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus está aqui, Jesus está em toda a casa cristã, que nesse momento esteja reunido em nome do amor. Ai, Jesus vem! Jesus é um espírito mais evoluído que esteve encarnado na Terra. Ele irradia, ele em energia se faz presente, aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele. Por isso, gente, no Evangelho no Lar, ele vai estar lá. Vibremos pelo Brasil, pela paz e amemos uns aos outros. Essa é a busca do pede e obtereis. Esse teria que ser o nosso primeiro pedido, todos os dias. Não consigo. É normal, a gente está aqui para aprender. Mas a gente começa, pega a prece lá do final do Evangelho, não tem problema. Primeiro é mecânico mesmo, tá tudo bem. O importante é que eu consiga falar com Deus, abrir meu coração para Ele, ser verdadeira, admitir também todos os meus defeitos, o quão pequena eu sou, mas consciente de que eu sou responsável por tudo aquilo que eu peço. Que Jesus os abençoe.